Fala galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Tá muito agitado. Tem Claudinho, De La Cruz, Lucas Veríssimo, o Wendel, Pedro. Será que o Pedro vai sair do Flamengo? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, deixa o seu like aqui, porque o seu like é muito, muito importante para a gente, para o nosso conteúdo, galera, chegar a mais e mais pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal também, tem um botãozinho aqui embaixo. É só você clicar nesse botãozinho e se inscrever aqui no nosso canal. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu conto demais com a ajuda de cada um de vocês para a gente bater essa meta, beleza? Vamos que vamos, então. Mas antes da gente falar sobre o mercado da bola do Flamengo, tem outras coisinhas aqui para a gente falar. Vamos falar sobre a questão do estádio do Flamengo, que isso está dando o que falar, tá? O André Rizek, o jornalista André Rizek, soltou uma hoje que foi o seguinte: ele disse assim: se esse grupo político se mantiver no poder, o Flamengo terá seu estádio próprio, mas não é para agora. Para agora, o foco é renovar a concessão do Maracanã. Após isso, o Flamengo vai construir o seu estádio com recursos de empresas parceiras. Não vai se endividar, disse o André Rizek. Chama a atenção a primeira frase dele: se esse grupo político se mantiver no poder. Como vocês sabem, né? Pessoas da situação trabalham, tentam uma forma de manter o Rodolfo Landim no poder, mesmo ele não podendo mais se reeleger a presidente. A ideia seria que ele esticasse o mandato dele, algo que no Flamengo, na oposição principalmente, isso não caiu nada bem. Outra situação é esse grupo político indicar uma pessoa, né, para que concorra às próximas eleições e se mantenha no poder. A grande questão é que não há um consenso sobre quem será essa pessoa. E dependendo de quem o Landim indicar, esse grupo ele pode rachar de vez. Está um pouco estremecido, pode rachar de vez. A minha pergunta para você é: essa história de ficar usando estádio, né, para questão política, para manter grupo A ou B no poder, não é legal. Essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, de ficar usando o tema do estádio em questões políticas sérias dessa forma. Deixa os comentários aqui que eu quero saber, galera. E agora vamos falar sobre os reforços, porque o Luiz Araújo foi apresentado, né, nesta segunda-feira como novo reforço do Flamengo, deu entrevista coletiva e ele já pode ficar à disposição contra o Atlético Paranaense. Vai depender do técnico Jorge Sampaoli. Conversei com uma pessoa no Flamengo hoje que me disse que tem 80% de chances dele ficar à disposição contra o Atlético. Vai depender da atividade dessa terça-feira e do Jorge Sampaoli. Se ele não ficar à disposição contra o Atlético, ele pode e deve ficar à disposição contra o Palmeiras no final de semana, tá? Ao longo da semana, o Flamengo deve apresentar o Rossi e o Alan também, e aí a gente vai saber com mais detalhes quando eles poderão ficar à disposição do Jorge Sampaoli. Outro assunto aqui para vocês é a treta entre o Marcos Braz e o Gabigol. A gente vai falar sobre isso, depois a gente rapidinho vai falar sobre o gramado sintético e entra no mercado da bola para vocês. Então, o Marcos Braz disse que a treta, briga com o Gabigol, não foi por causa do gramado. Ele destacou que a situação foi porque o Gabriel queria ir embora, né? E o Tanuri falou que ele tinha que ficar até o sorteio do doping. E ele estava lesionado, já estava irritado que ele se lesionou, teve uma entorse no tornozelo e ficou ainda mais irritado. Aí, depois disso, eles discutiram, enfim, trocaram xingamentos lá no vestiário e etc. Mas a informação que a gente tem é que o relacionamento entre os dois é muito bom, né? Eles se dão super bem, enfim. O Braz gosta muito do Gabigol, o Gabigol também gosta muito do Braz, e até por isso que eles se tratam assim, eles têm essa liberdade de um xingar o outro durante uma discussão. Gramado sintético. O Flamengo hoje deixou claro com todas as letras que é muito contra o gramado sintético e pediu alerta da CBF para que haja uma atenção especial em relação a isso, porque alguns clubes já,
né, tem hoje gramado sintético, tem o Atlético Paranaense, tem o Botafogo, tem o Palmeiras, e o Flamengo ligou um sinal de alerta aí junto com a CBF, junto da CBF, para que exista uma proibição, porque senão, segundo o Flamengo, daqui a pouco todo mundo vai ter gramado sintético e aí vira um outro esporte. Palavras do Marcos Braz e do Bruno Spindel, tá? A chance do Flamengo colocar grama sintética no Maracanã hoje, então, é zero, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola agora. Vamos começar falando sobre o Wendel, porque o Wendel está no mercado. O Zenit topa negociar o Wendel, mas o Flamengo fechou as portas para o Wendel, né? O Flamengo não gostou da postura do Wendel quando eles negociaram em uma das janelas passadas. O Flamengo chegou a um acordo com o Wendel, tinha a palavra do Wendel de que o Wendel fecharia com o Flamengo e o Wendel acabou renovando o contrato com o Zenit. Então, isso deixou a diretoria do Flamengo muito irritada. O Marcos Braz, questionado sobre o assunto, falaram para ele, o Wendel está só esperando seu contato. O Braz disse, não negocio com o Wendel e ele não terá o meu contato. Não temos interesse no Wendel e ele não terá o meu contato. Foi direto, curto e grosso em relação ao Wendel, mostrando ali, né, que ficou uma situação mal resolvida. Ficou uma situação muito mal resolvida ali entre Flamengo e o Wendel. Pois bem, o Wendel está no mercado, a informação que a gente teve é que o Zenit quer cerca de 15 milhões de euros para negociar o Wendel, ou topa também fazer um bem bolado, como fez com o Corinthians em relação ao Yuri Alberto, mas no futebol brasileiro, se o Wendel decidir realmente ficar aqui no Brasil, terá que ser em outro clube. Beleza, galera? De La Cruz agora, vamos falar sobre o De La Cruz, porque o Flamengo não desistiu da contratação do De La Cruz, mas o Flamengo entende que para a negociação andar, para a negociação avançar, o De La Cruz precisa participar mais das negociações, precisa forçar mais a barra lá com o River Plate, uma vez que o próprio River prometeu a ele uma venda e até agora a única proposta que chegou foi a proposta do Flamengo, né? Quando o De La Cruz renovou lá com o River Plate, ele poderia ter saído de graça, mas ele decidiu renovar e o River prometeu uma futura venda. Futura venda essa que até agora não aconteceu, pode ser que seja cada vez mais difícil. Então o Flamengo espera um esforço maior, já deixou isso claro para o staff dele, né? Eles conversaram nos últimos dias, a diretoria do Flamengo e o empresário do De La Cruz conversaram nos últimos dias. E o que eu soube de uma pessoa que transita dentro do River, é que o River viu o movimento do Flamengo pelo Claudinho nos últimos dias e questionou internamente e com o staff do De La Cruz por que oferecem menos pelo De La Cruz do que estão dispostos a oferecer pelo Claudinho. Esse foi um questionamento. E hoje, na coletiva, o Braz disse que o River Plate se apega à multa de 16 milhões de dólares, né? Se apega a essa multa e esse valor o Flamengo não vai pagar de jeito nenhum pelo De La Cruz. O Flamengo não paga os 16 milhões de dólares pelo De La Cruz. Inclusive, o Flamengo sabe que o Liverpool do Uruguai quer fazer negócio. O Liverpool do Uruguai tem 50% dos direitos econômicos do De La Cruz. Aí agora, a bola está com o De La Cruz e o staff dele. O Flamengo senta para negociar se o River quiser sentar para negociar. Até agora, a postura do River é de que quer muita grana e esse valor todo o Flamengo não vai pagar. Sobre o Claudinho, o Zenit, né, o Flamengo, até onde a gente sabe, até agora, não formalizou uma proposta junto ao Zenit. E a informação que a gente tem é que é mais natural. O Zenit vai fazer jogo duro, especialmente agora que vai perder o Wendel. O Zenit não pretende perder mais nenhum jogador, especialmente brasileiro, que são destaque deles. Tem o Claudinho, tem o próprio Malcom, que são jogadores de muito destaque, né? E o Zenit não pretende, tá, fazer, enfim, negociar. A grande questão é, o Flamengo está na mesa conversando com o Claudinho e pensa assim, em formalizar essa proposta para o Zenit. Só que é algo que pode ser que se arraste um pouco. O empresário do Claudinho, inclusive, está de férias. Ele só volta a trabalhar no dia 10. Por isso, pode ser que a novela se estenda também um pouco mais, tá? A novela pode se estender um pouco mais por conta dessas situações. Jogo duro do Zenit,
empresário dele que está de férias. E assim, o Sport Express, um jornal lá da Rússia, disse que o Zenit só vai negociar o Claudinho se for por 30 milhões de euros. Esse valor esquece, o Flamengo não vai pagar de jeito nenhum. De jeito nenhum, o Flamengo não paga esse valor. Mas o Flamengo topa chegar ali num bem bolado, valores de próximos dos valores que o Flamengo pagou, por exemplo, pelo Gerson, né, que foi uma grande contratação do Flamengo e custou uma grana alta. Beleza, galera? Lucas Veríssimo, né? Muita gente querendo saber sobre o zagueiro Lucas Veríssimo. O Veríssimo está no radar. O Benfica só topa um empréstimo com obrigação de compra e o modelo seria o Flamengo pagando 2 milhões de euros no ato do empréstimo e no final do empréstimo a obrigação de compra seria de 8 milhões de euros. Neste modelo, o Flamengo não faz negócio, até porque nesses moldes o Benfica quer colocar uma meta de 15 jogos. Se o Veríssimo fizer 15 jogos com a camisa do Flamengo, o Flamengo seria obrigado a comprar o Veríssimo. Então o Flamengo entende que nesses moldes não é legal. O Flamengo não formalizou uma proposta para o Benfica, o Flamengo pensa em formalizar, mas o Flamengo quer resolver primeiro a situação do meio-campo, porque o Flamengo entende que o maior investimento nessa janela, os maiores investimentos serão no meio-campo. O Flamengo resolveu a situação do Alan e agora busca resolver a situação do meia, seja o De La Cruz, seja o Claudinho, seja um plano C, tá? Então, o foco do Flamengo neste momento está em tentar resolver essa situação. O Flamengo entende que tem tempo para conversar com o Benfica, caso de fato pense, né, caso de fato queira formalizar uma proposta pelo Lucas Veríssimo. Mas nesses moldes impostos pelo Benfica neste primeiro momento, não, o Flamengo não fará. Em relação ao Pedro, né, muita preocupação da galera aí em relação ao Pedro. A gente já trouxe aqui, para quem acompanha a gente aqui, essa semana, no dia 30, a gente trouxe aqui no nosso canal que o Pedro tinha recebido uma consulta de um time da Arábia Saudita e de alguns clubes da Premier League, né? Então, vamos lá. Os times da Premier League são o Nottingham Forest e o Brentford. São os dois times da Inglaterra que fizeram consultas pelo Pedro até o momento, tá? E na Arábia Saudita, o clube que fez uma consulta por ele foi o Al Hilal, mas essa consulta ela foi antes, né? Já tem um tempinho essa consulta e houve também essa conversa aí com essa consulta ali também da Federação da Arábia Saudita, que está investindo bastante no mercado da bola em trazer jogadores. A informação que a gente tem é a seguinte, vamos lá. Primeiro, em relação ao projeto esportivo, o foco do Pedro é o projeto esportivo, seleção brasileira. Ele quer se manter nas convocações da seleção brasileira. Então, ele entende que uma ida para o futebol árabe poderia ser prejudicial para ele neste momento. A prioridade seria o futebol europeu. Só que os valores que o Flamengo pede pelo Pedro são valores muito altos. E esses times, tanto o Nottingham Forest como o Brentford, não é comum fazer esse tipo de investimento em jogador de 26 anos e que atue aqui no futebol brasileiro. Né? Esse movimento ele não é comum, tá? O clube da Arábia Saudita acenou com a possibilidade de oferecer ao Flamengo 20 milhões de euros, tá? E o Flamengo disse que não. O Flamengo não abre conversas. A resposta do Flamengo foi que não abre negociação por menos de 30 milhões de euros. Se chegar nos 30 milhões de euros, o Flamengo abre negociação e pode ter negócio. A informação que a gente teve é que antes o Flamengo tratava o Pedro como inegociável. Hoje já não é mais dessa maneira. Se chegar ofertas neste valor, o Flamengo vai conversar, o que também é muito difícil. Existe aí uma diferença de 10 milhões ou mais 10 milhões de euros do que o time da Arábia Saudita acenou com a possibilidade de oferecer para o que o Flamengo acenou, dizendo que toparia para abrir as conversas.
é uma diferença muito grande, né? Mais de 10 milhões de euros é uma diferença muito grande. Mas essa é a situação. O Pedro tem contrato até dezembro de 2027, uma multa que hoje gira em cerca de 60 milhões de euros. Então, o Flamengo está super protegido em relação a isso, em relação à multa contratual, mas existem sim alguns clubes consultando, conversando com o staff do jogador, procurando informações e interessados na contratação do Pedro. No mercado saudita, a informação que a gente teve é que o Al Hilal tenta também a contratação do Arthur Cabral ou do Mitrovic. São dois jogadores, né? São esses dois jogadores que também são opções para eles. Eles buscam um centroavante, mas um centroavante mais jovem, para fazer ali, para ser o camisa 9 hoje do Al Hilal. Aí tem o Cristiano, né? Hoje no Al Nassr, tem o Benzema no Ittihad, tem o Roberto Firmino, que fechou com o Al Ahly, e o Al Hilal está procurando aí esse seu homem referência. Acenou com a possibilidade de contratar o Pedro, a situação não andou. Sobre oferta financeira, a informação que a gente tem é que não chegou nenhuma oferta financeira irrecusável para o Pedro. Essa é a informação que a gente tem. Financeiramente, o que foi acenado não foi irrecusável, tá? E o futebol da Arábia Saudita tem condições de fazer propostas irrecusáveis, sim, mas o que não foi o caso. Não foi um salário enorme, não foi um salário altíssimo, tá? Essa é a informação que a gente tem em relação ao que acenaram ao Pedro. Vamos ver o que vai acontecer aí. O Arrascaeta é outro jogador que vem recebendo sondagens do futebol da Arábia Saudita. Até onde a gente sabe, não teve nenhuma proposta formalizada também. É um jogador que tem contrato, tem uma multa alta, né? Mas é normal que o futebol saudita venha aqui procurar esses jogadores de destaque, né? É normal, vem aqui sondar, saber a situação. Mas os clubes que têm esses jogadores de destaque, como o Flamengo, como o Palmeiras, são clubes bem estruturados financeiramente e podem recusar propostas se não forem vantajosas financeiramente para eles, né? Como no caso do Flamengo, o Flamengo entendeu que esse aceno com uma proposta de 20 milhões de euros não era o ideal, né, para o Flamengo abrir conversas, e o Flamengo não abriu conversas, acenou com essa resposta que eu dei aqui para vocês, de que para abrir conversas seriam ofertas de 30 milhões de euros para cima. Beleza, galera? Vou me despedir aqui de vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de cada um de vocês por aqui, ó. Vídeo com muitas informações, então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau.